A vida não é um conto de fadas. Nunca foi. Nunca será. Você acorda todas as manhãs com o peso do mundo nas costas. As contas que não param de chegar. O trabalho que suga sua alma. Os relacionamentos que desmoronam. A ansiedade que aperta. Seu peito como uma serpente venenosa. A tristeza que se infiltra pelos cantos da sua mente como água em uma parede rachada. E você se pergunta: por que comigo? Por que a vida tem que ser tão difícil? Deixe-me contar uma verdade que Maquiavel entendeu há 5 séculos e que você precisa entender agora. O mundo não é justo. O universo não conspira a seu favor. A vida não deve nada a você. Mas existe algo ainda mais brutal que você precisa compreender. Enquanto você espera que a vida seja mais gentil, sua mente está travando uma guerra contra você. E nesta guerra, ou você domina, ou você é dominado. Não existe meio termo. Não existe neutralidade. Não existe paz sem vitória. Pense no seu dia de ontem. Quantas vezes você foi refém dos seus próprios pensamentos? Quantas vezes a ansiedade ditou suas ações? Quantas vezes o medo paralisou seus movimentos? Quantas vezes a tristeza roubou sua energia? Você foi o príncipe ou o servo? O conquistador ou o conquistado? O predador ou a presa? Maquiavel escreveu que é melhor ser temido do que amado. Mas ele estava falando sobre o poder externo. Hoje, eu vou ensinar você sobre o poder interno. Sobre fazer sua própria mente temer sua força de vontade. Sobre transformar o caos mental em ordem absoluta. Sobre construir um império dentro da sua cabeça, onde você é o soberano incontestável. Porque enquanto você não dominar sua mente, você será um escravo. Um escravo elegante, talvez. Um escravo com iPhone e conta no banco. Mas ainda assim, a ansiedade é o tirano que governa através do medo do futuro. Ela sussurra em seus ouvidos sobre todas as coisas terríveis que podem acontecer. Sobre como você vai falhar. Sobre como todos vão descobrir que você é uma fraude. Sobre como tudo vai desmoronar. E você acredita. Você se curva. Você obedece. A tristeza é a rainha que governa através das correntes do passado. Ela te prende em memórias de dor. Em arrependimentos que corroem sua alma. Em e se que envenenam seu presente. E você se ajoelha. Você chora. Você se rende. Mas, e se eu te dissesse que existe uma terceira opção? E se eu te dissesse que você pode executar um golpe de estado em sua própria mente? E se eu te dissesse que você pode destronar esses tiranos e assumir o controle absoluto? Maquiavel entendia que o poder não é dado. O poder é tomado. E o mesmo vale para o poder sobre sua própria mente. Veja, sua mente é como uma cidade medieval. Tem muralhas, tem portões, tem guardas. Mas também tem traidores, tem espiões, tem sabotadores. A ansiedade é o espião que se infiltra pelos seus medos. A tristeza é o sabotador que envenena seus poços de esperança. A dúvida é o traidor que abre os portões para o inimigo. E você? Você tem sido um governante fraco, um príncipe que dorme enquanto seus inimigos conspiram, um rei que ignora os sinais de revolução. Mas hoje isso muda. Hoje você aprende a arte da guerra mental. Hoje você se torna Maquiavel da sua própria mente. Primeira lição. Identifique seus inimigos. Não de forma vaga, não de forma genérica, de forma específica e brutal. Quando a ansiedade ataca, o que exatamente ela diz? Você vai ser demitido? Ninguém te ama de verdade? Você não é bom o suficiente? Escreva. Documente. Conheça seu inimigo melhor do que ele conhece você. Quando a tristeza invade, que memórias ela traz? Que arrependimentos ela usa como arma? Que perdas ela transforma em correntes? Mapeie cada ataque. Estude cada padrão. Torne-se um estrategista da sua própria mente. Segunda lição. Fortifique suas defesas. Maquiavel sabia que uma cidade sem muralhas é uma cidade condenada. E sua mente sem defesas é uma mente escravizada. Suas muralhas são suas rotinas. Acordar no mesmo horário. Exercitar o corpo. Alimentar-se com propósito. Dormir com disciplina. Parece simples? Parece básico? É exatamente por isso que funciona. A ansiedade adora o caos. A tristeza se alimenta da desordem. Quando você constrói rotinas sólidas, você constrói muralhas que esses invasores não conseguem escalar facilmente. Mas muralhas não são suficientes. Você precisa de soldados. E seus soldados são seus pensamentos conscientes. Cada vez que a ansiedade tentar invadir com "você vai falhar",
Seu soldado responde: eu já falhei antes e sobrevivi. Eu posso falhar de novo e sobreviver de novo. Cada vez que a tristeza tentar te acorrentar com "você perdeu tudo", seu soldado contra-ataca: eu perdi, mas ainda estou aqui. Eu perdi, mas ainda posso construir. Terceira lição: use a força do inimigo contra ele mesmo. Maquiavel era mestre em transformar as armas dos adversários em suas próprias ferramentas de vitória. A ansiedade te diz que algo terrível vai acontecer? Use isso. Planeje para o pior cenário. Prepare-se. Trace estratégias. Transforme o medo em preparação. A tristeza te lembra de todas as suas perdas? Use isso. Honre o que foi perdido aprendendo com isso. Transforme a dor em sabedoria. Você vê a genialidade disso? Você não nega seus inimigos. Você não finge que eles não existem. Você os reconhece, os estuda e os transforma em servos. Quarta lição: seja implacável na execução. Maquiavel sabia que piedade com inimigos é crueldade consigo mesmo. E seus pensamentos destrutivos são inimigos. Ponto final. Quando a voz da dúvida começar seu discurso venenoso, você não negocia, você não debate, você não considera. Você esmaga. Como? Ação imediata. A dúvida diz: você não consegue? Você imediatamente faz. Mesmo que seja pequeno, mesmo que seja imperfeito, você age. A procrastinação sussurra: faça amanhã, você faz agora. Nem que seja por 5 minutos, nem que seja o mínimo, você age. A preguiça mental seduz com: você merece descansar. Você descansa, depois de conquistar, depois de vencer, depois de dominar. Quinta lição: construa alianças estratégicas. Até Maquiavel sabia que nenhum príncipe governa sozinho, e você precisa de aliados na guerra pela sua mente. Seus aliados não são apenas pessoas, embora pessoas certas sejam fundamentais. Seus aliados são hábitos, ambientes, rituais. O exercício físico é um aliado poderoso. Quando você move o corpo, você muda a química do cérebro. Você literalmente altera o campo de batalha a seu favor. A meditação é outro aliado estratégico. Não a meditação New Age de esvazie sua mente. A meditação guerreira de observe seus inimigos sem se render a eles. A leitura é um aliado intelectual. Cada livro é um conselheiro. Cada página é uma estratégia. Cada ideia é uma arma. Mas cuidado com falsos aliados. O álcool, que promete aliviar a ansiedade, mas apenas a adia e amplifica. As redes sociais, que prometem conexão, mas entregam comparação e desespero. O consumismo, que promete felicidade, mas entrega vazio e dívida. Sexta lição: mantenha vigilância constante. Maquiavel sabia que o preço do poder é a eterna vigilância. E o poder sobre sua mente exige atenção permanente. Seus inimigos não dormem. A ansiedade está sempre procurando uma brecha. A tristeza está sempre esperando um momento de fraqueza. A dúvida está sempre preparando o próximo ataque. Mas você também não dorme. Você observa. Você antecipa. Você previne. Quando sentir os primeiros sinais de invasão mental, você age. Não espera ficar insuportável. Não espera perder o controle. Age no primeiro sinal. Sétima lição: use o poder do ritual. Maquiavel entendia que símbolos e rituais consolidam poder. E você precisa de rituais que reafirmem seu domínio mental. Manhã. O ritual do guerreiro. Antes de checar o celular, antes de pensar nos problemas, você declara sua soberania. Hoje eu governo minha mente. Hoje eu escolho meus pensamentos. Hoje eu sou o príncipe do meu destino. Noite. O ritual do estrategista. Você revisa as batalhas do dia. Onde venceu? Onde foi derrotado e o que aprendeu? Como será mais forte amanhã? Oitava lição: aceite a natureza da guerra. Maquiavel não romantizava o poder. Ele entendia sua brutalidade. E você precisa entender que a guerra pela sua mente é brutal. Haverá dias em que você perderá batalhas. Dias em que a ansiedade vencerá. Dias em que a tristeza dominará. Dias em que a dúvida reinará. E sabe o que separa os príncipes dos servos? Os príncipes perdem batalhas, mas continuam lutando a guerra. Os servos perdem uma batalha e se rendem para sempre. Nona lição: cultive a crueldade estratégica. Maquiavel falava sobre quando a crueldade é necessária. E às vezes você precisa ser cruel com seus próprios pensamentos.
Quando sua mente criar desculpas elaboradas, seja cruel. Destrua-as sem piedade. Quando seus medos tentarem te paralisar, seja cruel. Force-se a agir apesar deles. Quando sua zona de conforto chamar, seja cruel. Ignore seus apelos sedutores. Esta crueldade não é sadismo, é cirurgia. Às vezes você precisa cortar para curar. Às vezes você precisa destruir para construir. 10ª lição. Entenda que o poder corrompe. Use isso a seu favor. Quando você começar a dominar sua mente, quando começar a vencer consistentemente, um novo perigo surge: a arrogância. Você pode começar a achar que venceu definitivamente, que a guerra acabou, que você é invencível. Este é o momento mais perigoso. É quando grandes impérios caem. É quando príncipes são assassinados. É quando mentes libertas voltam a ser escravizadas. Mantenha a humildade do guerreiro. Você é forte, mas não invencível. Você é poderoso, mas não onipotente. Você é o príncipe, mas precisa conquistar seu trono todos os dias. Agora deixe-me falar sobre o campo de batalha moderno. Porque Maquiavel viveu em uma época de espadas e castelos. Você vive na época de notificações e algoritmos. Seu smartphone é a maior arma que seus inimigos mentais já tiveram. Cada notificação é uma flecha. Cada scroll é uma emboscada. Cada comparação no Instagram é um punhal. Você precisa entender. As empresas de tecnologia estudaram Maquiavel melhor que você. Elas sabem como dominar mentes. Elas sabem como criar dependência. Elas sabem como escravizar. E você, ingenuamente, entrega sua mente de bandeja. Acorda, e a primeira coisa que faz é checar o celular. Dorme, e a última coisa que vê é a tela luminosa. Vive com a coleira digital no pescoço e se pergunta por que se sente ansioso. Domine a tecnologia ou seja dominado por ela. Use-a como ferramenta, não como mestre. Defina horários. Crie barreiras. Proteja sua mente como o tesouro que ela é. E o trabalho? O trabalho moderno é outro campo de batalha. Você vende seu tempo, sua energia, sua criatividade e muitas vezes sua alma por um salário que mal paga as contas. E sua mente? Sua mente fica lá, sendo bombardeada por pressões, prazos, políticas de escritório, jogos de poder. Você precisa criar uma fortaleza mental mesmo no ambiente mais tóxico. Você precisa ser como Maquiavel, jogando o jogo enquanto mantém sua essência intacta. Isso significa escolher suas batalhas. Nem toda discussão vale a pena. Nem todo conflito merece sua energia. Às vezes, a maior vitória é manter sua paz mental enquanto o caos reina ao redor. E os relacionamentos? Os relacionamentos modernos são campos minados para sua mente. Pessoas tóxicas disfarçadas de amigos. Vampiros emocionais disfarçados de amantes. Sabotadores disfarçados de família. Maquiavel seria brutal aqui. Corte o que precisa ser cortado. Não por crueldade gratuita, mas por sobrevivência mental. Você não pode dominar sua mente se está cercado por pessoas determinadas a destruí-la. Mas não se engane. Isso não significa se tornar um sociopata. Significa ter discernimento. Significa proteger seu espaço mental. Significa escolher quem merece acesso ao seu reino interior. E agora, a verdade mais dura. Você é seu pior inimigo. Todos os tiranos externos são fracos comparados ao tirano interno. Todas as vozes críticas do mundo são sussurros comparados à sua voz crítica interior. Você se sabota, você se diminui, você se destrói, e depois culpa o mundo. Maquiavel diria: assuma a responsabilidade total. Não porque tudo é sua culpa, mas porque só você tem o poder de mudar sua resposta a tudo. Perdeu o emprego? O mundo pode ter sido injusto, mas como você responde é sua escolha. Relacionamento acabou? A outra pessoa pode ter sido cruel, mas como você se reconstrói é sua decisão. Sonhos destruídos? A vida pode ter sido brutal, mas como você cria novos sonhos é seu poder. Este é o paradoxo do poder mental. Você precisa aceitar que não controla nada externo para descobrir que controla tudo interno. Você não controla se vai chover, mas controla se vai dançar na chuva ou se lamentar. Você não controla se será traído, mas controla se vai se tornar amargo ou sábio. Você não controla se vai fracassar, mas controla se vai aprender ou desistir. E aqui está o segredo que poucos entendem. Quando você verdadeiramente domina sua mente, o externo começa a se curvar. Não por mágica, não por pensamento positivo barato, mas porque uma mente dominada toma ações diferentes, faz escolhas diferentes.
cria resultados diferentes. Uma mente dominada não perde tempo em autopiedade. Age. Uma mente dominada não se afoga em ansiedade. Planeja. Uma mente dominada não se acorrenta ao passado. Constrói. Mas deixe-me ser claro sobre o que significa dominar sua mente. Não significa nunca sentir medo. Significa agir apesar do medo. Não significa nunca sentir tristeza. Significa não deixar a tristeza governar. Não significa nunca ter dúvidas. Significa não deixar as dúvidas decidirem. Dominar sua mente. É como domar um cavalo selvagem. O cavalo ainda tem sua força, sua natureza, seus instintos. Mas agora você decide a direção. Você segura as rédeas. Você comanda o galope. E sim, às vezes o cavalo vai resistir. Às vezes vai tentar te derrubar. Às vezes vai testar sua força. É a natureza da besta. É a natureza da mente. Mas a cada dia que você mantém o controle, a cada dia que você reafirma seu domínio, a cada dia que você escolhe conscientemente seus pensamentos e ações, você se torna mais forte. O cavalo se torna mais dócil. A mente se torna mais aliada. Até que um dia, e esse dia virá se você persistir, você e sua mente se tornam um. Não mais em guerra, mas em harmonia. Não mais mestre e servo, mas parceiros poderosos. Esse é o estado que os antigos chamavam de sabedoria, que os modernos chamam de flow, que eu chamo de soberania mental absoluta. Mas não se iluda achando que é um destino. É uma jornada. Todo dia você acorda e escolhe. Hoje eu governo ou sou governado? Todo dia você decide. Hoje eu domino ou sou dominado? Todo dia você declara. Hoje eu sou príncipe ou servo? E nos dias em que você falhar, e você vai falhar. Lembre-se de que até Maquiavel foi exilado. Até os maiores príncipes conheceram a derrota. Até as mentes mais fortes tiveram momentos de fraqueza. A diferença é que eles voltaram. Eles se reergueram. Eles reconquistaram. Porque no final, dominar sua mente não é sobre perfeição. É sobre persistência. Não é sobre nunca cair. É sobre sempre levantar. Não é sobre nunca perder. É sobre nunca desistir. Então eu te pergunto agora, neste exato momento. Você está pronto para a guerra mais importante da sua vida? Você está disposto a fazer o que é necessário para conquistar sua própria mente? Você tem a coragem de se tornar o soberano dos seus pensamentos? Porque se a resposta for sim, então comece agora. Não amanhã. Não segunda-feira. Não ano que vem. Agora, identifique um pensamento tóxico que está te dominando neste momento. Pode ser uma preocupação. Pode ser um arrependimento. Pode ser uma dúvida. Agora destrua-o. Não com negação. Não com fantasia. Com ação. Se é medo de fracassar, faça algo que você tem medo de fazer. Se é tristeza pelo passado, crie algo novo no presente. Se é ansiedade sobre o futuro, haja no agora. Este é seu primeiro ato como príncipe da sua mente, seu primeiro decreto, sua primeira vitória. E amanhã, quando acordar, lembre-se, a guerra continua, os inimigos se reagrupam, as batalhas recomeçam. Mas, agora você sabe a verdade. Agora você tem as armas. Agora você entende o jogo. Domine sua mente ou seja dominado por ela. A escolha sempre foi sua. A escolha sempre será sua. Escolha sabiamente. Escolha agora. Escolha dominar.